Retomando nossos trabalhos, depois da primeira conferência, deste dia, sempre nós percebemos a importância, a profundidade reflexiva em relação ao tema da inteligência artificial aplicada à educação, lembrando que, após o intervalo maior que nós teremos depois dessa segunda conferência, teremos a oportunidade das perguntas, das considerações dos nossos conferencistas. Temos a alegria de poder agora acolher para essa segunda conferência, então, o doutor Padre Valdeci, que irá nos falar da esperança cristã realizada em Maria. Desde ontem nós estamos conduzindo nossas reflexões no tema da esperança a partir da figura de Maria. Para os padres que hoje estão nos acompanhando, ontem nós falávamos da Mariologia Paulina, de Gálatas 4:4-5. E hoje, dando continuidade à reflexão, nós iremos então agora falar da esperança cristã realizada em Maria. Portanto, com alegria, acolhemos o doutor Padre Valdeci. Salva de palmas. Obrigado, Padre André. Agradeço novamente o convite para poder estar aqui. Saúdo a todos e a todas aqui presentes, professores, alunos, alunas, professoras, pessoal do quadro, então, dos funcionários que nos possibilitam, com certeza, para que isto possa acontecer bem. De forma muito carinhosa, renovo aqui os agradecimentos, e inclusive com um abraço de Dom Orani a todos e ao Grande Chanceler, a quem já tive a oportunidade de poder transmitir pessoalmente, a Dom Alberto, arcebispo, e aos dois bispos auxiliares aqui, que tive a alegria, então, de poder conhecer. Muito obrigado aos senhores. Ontem, como foi lembrado, nós falávamos sobre a protomarologia paulina, a partir da Escritura, e aquilo que os padres da Igreja e depois os concílios foram falando da Virgem Maria ao longo dos séculos. Eu perguntei agora ao cônego Vladian o tema do Sírio 2024, perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus. Para perseverar, é preciso esperar, não no sentido de esperar, ficar aguardando, mas no sentido do verbo, esperançar, ter esperança. Perseverar é preciso ter aquilo que nós hoje, sobretudo a partir, então, deste milênio, em que a maioria, com certeza, ali nasceu também, ou pelo menos começou a vida da infância e adolescência, é nesta perseverança que nós, então, aprendemos aquela palavrinha muito usada hoje, já da língua portuguesa, que é resiliência. Aquele que persevera, persevera porque é resiliente e procura encontrar soluções diante das dificuldades, não esmorecer. Esta é a grande figura da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, como modelo de esperança. Na vida dela, sem sombra de dúvidas, então, procurou realizar, ser esta mulher de profunda esperança. Se ontem aqui nós trabalhávamos a partir do texto grego de Gálatas 4:5 e citávamos e procurávamos entender, inclusive com linguagem daquilo que nós chamamos da exegese da teologia bíblica, hoje, nossa segunda colocação, ela será muito mais na linha da espiritualidade e da pastoral, para que nós possamos, naquilo que eu dizia ao cônego quando me convidou, e eu que sugeri este tema voltado para com a figura de Maria, pensando a grandeza e a beleza, a singeleza do Círio de Nazaré, a presença da Virgem Mãe de Nazaré, naquilo que representa para Amazonas, para o Brasil e para o mundo.
E, como ontem, eu vou, então, procurar ler e comentar aquilo que escrevi. Agradeço ao Pai Eterno que nós tenhamos tido a ocasião de poder, então, estar aqui, na sequência destes grandes santos para a tradição da Igreja, no dia 27, um dia antes, Santa Mônica, ontem, Santo Agostinho, hoje, o martírio de São João Batista, aliás, um dos poucos que a Igreja celebra o nascimento para esta vida e o nascimento eterno, o dias natalis de cada santo. Celebramos o nascimento no dia 24 de junho e hoje o martírio. E depois, neste mês, que nós também temos a alegria de celebrar a festa de Nossa Senhora Rainha, que já celebramos no dia 22. A esperança cristã realizada em Maria. Atribui a tradição o Te Deum ao grande santo, então, da Igreja de Milão, Santo Ambrósio, que ele teria composto o Te Deum por ocasião do batismo de Agostinho. Pelo menos isso a gente consegue ler. Não estou dizendo que isto seja verdadeiro, mas tem essa tradição de atribuição. E lá, quase no final do Te Deum, diz: in te Dominis speravit, não confundar in eterno. Né? Em ti, Senhor, esperei, não serei confundido na eternidade. Aqueles que esperam no Senhor, como diz o Te Deum, não seremos confundidos na eternidade, como Maria não foi confundida na eternidade. Participou na vida terrena e na vida celestial, continua participando da vida de seu Filho e Senhor nosso. Maria, mãe da esperança, sem sombra de dúvidas, é o ícone mais expressivo da esperança cristã. Temos grandes santos e grandes santas da tradição da Igreja, temos grandes catequeses, grandes discursos, mas ela permanece o grande ícone da esperança cristã. Toda a sua vida é um conjunto de atitudes, de gestos, palavras, de esperança, a partir do sim proferido no momento da anunciação, como nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Naquele momento em que o anjo lhe revelou, não a sua vontade, mas a vontade do Eterno, do Pai, do totalmente outro, daquele que Maria confiava plenamente nas expectativas messiânicas. Como, então, concretização das expectativas e esperanças messiânicas em sua vida e por meio dela para todos nós. Passando, é claro, pela espada que transpassou o seu peito, até chegar o momento da cruz aos pés de Cristo, João 19, e inclusive por Pentecostes, Atos 1, até as últimas manifestações, dentre as quais eu recordo aqui, e com carinho, por exemplo, de manifestações de Nossa Senhora. Guadalupe, em 1531, Fátima, em 1717, 300 anos antes da imagem de Aparecida ser encontrada nos rios da Paraíba, o rio Paraíba. Igualmente, poderíamos falar de Lourdes, 1558, mas Fátima, em 1917, 300 anos depois, não antes, depois de Aparecida. E para nós, a Virgem de Aparecida, como sinal da manifestação do amor de Deus. Uma grande manifestação da Virgem, ainda estudada, mas que Francisco já então disse o seu sim para as peregrinações, Medjugorje, na década de 80, uma década complicada de grandes guerras, que, aliás, continuam até hoje, e ela ali aparece com o título de Nossa Senhora da Paz. Recordemos a necessidade da paz nestes tempos, em especial do ano passado para este, com a guerra entre Hamas e Israel, mas já a anterior entre
Ucrânia e Rússia. A esperança inabalável de Maria segue aquilo que Paulo coloca nas virtudes teológicas de 1 Coríntios 13, 31. Fé, esperança e caridade. E valeria a pena estudar, dar uma olhada, como estas virtudes são citadas ao longo do epistolário paulino e do epistolário das cartas católicas, também chamadas de cartas apostólicas, uma vez que são atribuídas a apóstolos eminentes dos 12. A tão popular e carinhosa oração da Salve Rainha, de origem atribuída a São Bernardo de Claraval, da França, este santo dos séculos 11 e 12, já se abre saudando Maria, como nós cantamos ontem, nossa esperança. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e esperança nossa salve. Assim saudamos a Mãe de Deus, segundo aquilo que nos ensinou, repito, São Bernardo, uma vez que é atribuída a ele. Segundo o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, Maria se sobressai entre os humildes e os pobres do Senhor, aqueles que, confiantes, esperam e recebem dele a salvação com ela. Como filha de Sião por excelência, após a longa espera da promessa, modelo de esperança, completam-se os tempos e se instauram a nova economia da salvação no Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Fecha aspas. Ainda no documento da Evangelii Gaudium, e eu defendo que é uma das definições mais bonitas do agir da Mãe de Deus, como era a pedagogia de Maria, eu defendo que está na boca de Francisco. E neste parágrafo da Evangelii Gaudium, número 286. O Papa Francisco afirma que Maria conseguiu transformar um curral de animais, não assustemos, um curral de animais, em uma habitação digna para seu Filho e Senhor nosso, tendo como instrumentos, abre aspas, um pouquinho de panos e uma montanha de ternura. Assim é o agir da Mãe de Deus. Seus instrumentos para ajudar a transformar o mundo, uns pouquinhos de panos, uma montanha de ternura. Com isso, conseguiu transformar um curral de animais numa morada e habitação digna para o Filho do Eterno. Ainda na encíclica Evangelii Gaudium, no número 241, o Papa, quando trata de Maria, lhe dá um título muito especial para nós. Rainha de toda a criação, o que deve falar ao coração forte, carinhoso de um amazonense. Rainha da criação. O faz com uma citação bíblica explícita de Apocalipse 12:1. A vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Fecha aspas. Ou seja, o Papa nos indica que a Mãe do Senhor e nossa é modelo de esperança, inclusive para a crise socioambiental em que nós estamos atravessando e vivendo. Haja vista as notícias de nuvens escuras em várias cidades do país, a exemplo da minha região, no interior de São Paulo, pelas queimas dos canaviais, e não apenas aqui, na Amazônia, por queimas da mata. Por encontrar na Virgem Mãe de Deus novos caminhos, que, aliás, ele dá um título bonito na Fratelli Tutti, sobre Maria como caminho. Dá ela o título de Mãe do Caminho da Fraternidade, no número 278, e valeria a pena ler. Eu, quando sai um documento, eu analiso a dimensão bíblica do documento, como foi citado, a Sagrada Escritura, como que ela é citada,
E é claro como é que Maria também é colocada no final deste documento, com um título: Mãe do Caminho da Fraternidade. E o Papa dá as duas citações: Mãe aos pés da cruz, João 19, 26. E como aquela que cuida não só de Jesus, mas também do resto de sua descendência, Apocalipse 12, 17. Indicando com isso que ela é o caminho para a crise da amizade social e da fraternidade do mundo odierno, capaz de, como mãe da esperança, ou modelo de esperança, ajudar a transformar o mundo. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, capítulo 2, ao falar da participação de Maria no mistério de Cristo e da Igreja, afirma que em Maria se concentram todas as virtudes e esperanças de Israel, a filha de Sião e filha da Igreja, como costumava lhe chamar o Papa Bento XVI. É modelo de todas as virtudes e esperanças para Israel e para nós, o novo Israel. Neste sentido, podemos afirmar que todos os anseios e suspiros, por exemplo, dos patriarcas, dos reis, dos sábios, dos profetas, dos homens e mulheres do Antigo Testamento, ressoam no coração da jovem Maria de Nazaré, atingindo uma intensidade até então desconhecida, que lhes apressa a realização como cantada no Magníficat, visto que Deus realiza proezas por meio da humildade de sua serva. Ninguém mais e melhor do que Maria esperou confiante a salvação, e justamente nela as divinas promessas começam a cumprir-se e chegam até nós por meio dela. Desde o justo Abel, passando pelos patriarcas, os profetas, os sábios, por João Batista, por Maria, tudo isso chega até nós por meio dela. E dos santos e santas que depois dela, então, ajudaram na evangelização. Justamente nela, as divinas promessas começam a cumprir-se e chegaram até nós. O Magníficat, o canto brotado de seu coração materno e todo esperançoso e fiel nas mãos de Deus, no encontro com a prima Isabel, exprime muito bem esta atitude interior de Maria, totalmente entregue à esperança em Deus. Esperança, enfim, realizada, porque ela mesma diz: minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva e olhou para a história de seu povo, Israel, e cumpriu as promessas. As palavras do Magníficat, consideradas no quadro de sua vida, exprimem o constante movimento do coração confiante e esperançoso de Maria, que dá plena consciência de sua indigência, de sua pequenez. Atira-se por isso em Deus, com a mais imensa esperança e confiança, nas mãos daquele que é o onipotente, o Deus de seus pais, o Senhor de sua vida, o Senhor de toda a obra da criação. Tanto filosoficamente como teologicamente, creio que podemos dizer que nenhuma criatura, mais do que Maria, tem ciência concreta e prática do nada da existência humana. Ou seja, que em tudo ela depende de Deus, o Criador, o onipotente, o totalmente outro, como também todos nós e toda a obra da criação. Mas, infelizmente, nem sempre nos damos conta desta nossa total dependência nas mãos de Deus. Maria sabe que tudo o que ela é e tudo o que ela tem não é seu, e sim de Deus.
é puro fruto da liberalidade divina, do Deus fiel às suas promessas, nas promessas de Israel. Maria sabe que Deus não a sustenta, sabe que se Deus não a sustentasse a todo momento e a todo instante, ela recairia naquilo que ela é, como criatura, no puro nada da existência humana, como todo ser criado, fora dela. Ao ser gerada e escolhida para se tornar a mãe de Deus, a singular missão e os grandes privilégios recebidos do Altíssimo, de modo algum, diminuem ou tocam sua humildade, sua pequenez. Pelo contrário, só fazem aumentar nela sua confiança e esperança nas mãos de Deus, o Onipotente. Longe de assustá-la ou desanimá-la, pelo contrário, os desafios cotidianos servem-lhe de ponto de apoio para lançar-se novamente, continuamente e inteiramente confiante nas mãos de Deus, com total e rápido movimento de esperança nos desígnios do Altíssimo. Não hesita um instante sequer de lançar-se de imediato nas mãos do Pai. Justamente porque é pobre de espírito, recordando Mateus 5:3, como ela também canta no Magníficat, Lucas 1, Maria não tem nenhuma confiança nos próprios recursos, em suas capacidades e limitações humanas, como também não teme suas limitações. Ela coloca toda a sua confiança, toda a sua vida em Deus, e tão somente em Deus, e nada fora de Deus. Aqui é importante lembrar o grande santo padroeiro dos párocos, o cura d'Arnes. Talvez tenha aprendido da Virgem, de sua amizade com a Virgem. Se quer seguir o caminho do Senhor, faça tão somente aquilo que lhe agrada, nada mais do que aquilo que lhe agrada, e agradarás ao Senhor. Assim Maria agradou a Deus, fez aquilo e tão somente aquilo que o Senhor lhe havia pedido. Maria sabe que foi Deus que acumulou de graças, quando lhe disse: Cae que caritomenes, roquírios metassu elegomenos. Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Assim como acumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Lucas 1:53. Ela tem consciência que foi o Altíssimo que saciou sua fome, entre aspas, esta fome, ou seja, que atendeu suas esperanças, não só acumulando de dons, mas dando-se a ela de modo mais pleno, entregando-se também a ela, repousando-se sobre ela, sendo gerada em seu seio, e cumprindo nela as esperanças de todo o seu povo de Israel, como diz Paulo, permitindo que na plenitude dos tempos, ou quando o tempo estava pleno, maduro, seu filho nascesse do ventre de uma mulher. Gálatas 4:5, como aqui vimos ontem. E esta foi ela, Maria, a filha de Sião, a filha da igreja, como dizia Bento XVI, a confiar totalmente nas mãos do Senhor. Maria pôs-se toda inteira e foi inabalável no ato e gesto de esperar e confiar em Deus. Mesmo nos momentos, poderíamos dizer, mais turbulentos, mais difíceis, mais obscuros, mais desafiadores. Recordemos, por exemplo, assumir uma gravidez ainda solteira, Lucas 1 e Mateus 1. Socorrer e ajudar Isabel em sua gravidez em idade avançada,
Lucas 1. Socorrer e salvar seu filho recém-nascido na fuga para o Egito. Voltar atrás na caravana e procurar o filho perdido e reencontrá-lo no templo entre os doutores da lei. Os desafios de cada milagre, porque em seguida, após muitos deles, a tentativa de matar o seu filho, a Jesus, tanto nos sinóticos como em João. O Filho eterno, o Verbo encarnado, que o Pai lhe confiou para que o gerasse e dele cuidasse para a missão. Assumiu plenamente sua vocação e missão. Pensemos a condenação. Não temos um gesto sequer de ira, de revolta da Mãe de Deus, ao longo de todo o caminho da Via Crucis. Recordemos a crucifixão, a morte de cruz, o receber o corpo de seu filho já morto, descido da cruz. Um gesto sequer de desespero. Total confiança e esperança nas mãos do Altíssimo. Pensemos as mentiras espalhadas acerca da ressurreição de seu filho. A contínua perseguição à igreja de seu filho. Inabalável na confiança nas mãos de Deus. Mulher da esperança. Sabia que tudo isso estava nas mãos do Altíssimo. Recordemos que quando José, por exemplo, percebeu que nela havia os sinais da maternidade, cujas origens ele, José, ignorava. Pois tinha consciência de que aquele filho que estava gerando não era seu. Diz o evangelista Mateus. José pensava deixá-la secretamente. Mateus 1,19. Maria, aquela que tudo ouvia, guardava e meditava em seu coração, como diz o evangelista. Com certeza, tendo a intuição do angustioso estado de espírito de seu virtuoso esposo prometido, o justo José, como diz a Escritura, e do risco a que ela própria estava exposta, não lhe manifesta o que o anjo lhe havia revelado. Deixando José totalmente livre em sua decisão, não o obriga, nem o condiciona, mas se lança nas mãos do mesmo Deus que havia escolhido para tão nobre e, ao mesmo tempo, difícil missão. Permanece mãe da confiança e da esperança. Cheia de esperança no socorro divino, Maria prefere calar, silenciar-se, abandonar sua sorte nas mãos daquele que a havia eleito para isso. O Deus fiel, segundo a promessa feita a Abraão, a seus pais e aos profetas de todo sempre e para sempre. A esperança de Maria se dá, como eu disse no início, segundo aquilo que Paulo coloca em 1 Coríntios 13, 31, nas 3 virtudes. Esperança na entrega silenciosa no coração e nas mãos do Pai. Maria, capaz de cantar o canto do Magníficat, recordando muitas citações do Antigo Testamento, com certeza também conhecia aquilo que dizia o profeta Isaías no capítulo 30, versículo 15. No silêncio e na esperança estará a sua força. No silêncio e na esperança estará a sua força. Isaías 30, 15. Quando o anjo lhe revela
que será pela força e o poder do Altíssimo, que o Espírito Santo a cobriria e a cobrirá e a cobre, com a sua divina sombra, Maria se entrega totalmente e não tem outra palavra senão o seu fiat voluntas tua, Domine. Lucas 1. É nesta total confiança em Deus que Maria se silencia, sem procurar justificar-se junto de José. Sua confiança é em Deus. Por isso permanece confiante naquele que tudo pode, naquele que acumulou de graças, naquele que lhe deu a existência. Podemos dizer, historicamente, em um momento e situação mais do que nunca delicados e difíceis, mas assim age Maria. Está cheia de Deus e cheia de Deus permanece, cheia de confiança em Deus. Mais ainda, toda a sua vida foi um contínuo exercício e vivência da esperança e da confiança nas mãos de Deus. Como sabemos, por volta dos 30 anos, no início de seu ministério público, ou seja, do ministério público de Jesus, quando Jesus não dava nenhum sinal ainda público, que era o tão esperado Messias, aquele que haviam anunciado os patriarcas, os profetas, os reis e os sábios de Israel, aquele que era o Senhor e Salvador do mundo, nas bodas de Caná, interrogada pela situação da falta de vinho na festa de casamento, e questionada sobre a hora de seu filho, Maria não tem dúvidas em indicar silenciosamente, com palavras e gestos, o caminho da confiança em seu filho, o mesmo Cristo de Nazaré, dizendo: fazei o que ele vos disser. João 2. Justamente porque Maria jamais deixou de crer e esperar na realização da promessa divina, o envio do Messias prometido. Repito, quando Maria presenciava todas as perseguições contra o filho preso, processado, açoitado, condenado, crucificado, mesmo quando parecia tudo terminado, ao longo do trajeto da Via Cruz, o caminho do Calvário, vendo seu filho carregando a cruz, sendo crucificado e recebendo o corpo morto de seu filho nos braços, a esperança era a virtude que a movia. E esta esperança lhe continuava intacta, sequer um gesto ou palavra que possa desabonar esta virtude na Mãe de Deus e nós. Aliás, faço aqui um parênteses. É bonito que nós leiamos toda a Escritura. Jamais percebemos uma coisa sequer da Virgem Maria. Falam-se dos pecados de Abraão, dos patriarcas, dos reis, dos profetas, dos sábios, dos apóstolos, mas desta mulher nada pode ser dito, porque toda confiante e entregue nas mãos de Deus. Mais ainda, toda esta situação que para nós seria de desespero, e recordo, nenhum filme sequer ousou retratar um desespero da Mãe de Deus. Pelo contrário, mais ainda, parece que aumentava sempre mais e lhe dava forças para permanecer firme junto à cruz de Jesus, João 19. Sem nenhum gesto de desespero ou ofensa a alguém, coisa, quem sabe, que um pai e uma mãe fariam para defender o filho, sendo condenado, morto injustamente. Pois ali estava a mãe do filho assassinado,
e a mãe dos filhos assassinos. Era mãe de ambos, daquele que estava morrendo na cruz, mas também de todos aqueles que ali estavam. Sabia que teria que continuar a missão do filho assassinado na cruz em prol da salvação dos filhos assassinos, daqueles que o haviam acabado de matar, pois lhe eram entregues todos pelo próprio filho. Aí está tua mãe, aí está teu filho. Não tenhamos dúvidas, comparada à esperança de Maria, a nossa esperança e a nossa confiança nas mãos de Deus tem um longo caminho a percorrer. Talvez aqui devêssemos recordar o tema da primeira leitura, do 16º domingo do tempo comum, pouco tempo celebrado, em que Deus diz ao profeta Eliseu: levanta, come, bebe e anda, porque tens um longo caminho a percorrer. Somos tão fracos diante dos desafios e dificuldades da vida cotidiana que não sabemos e nem conseguimos confiar totalmente em Deus. Pelo contrário, muitas vezes depositamos nossa confiança em tantas situações políticas, social, econômicas, que muito nos decepcionamos depois, pois confiamos mais no apoio humano do que no divino. Como muitas vezes nada conseguimos, permanecemos agitados, inquietos, abatidos, decepcionados pelas tempestades da vida. Isto não podemos, em sequer um instante ou momento, perceber em Maria. Como tudo nos assusta e nos aterroriza, as provações fazem-nos vacilar e muitas vezes até duvidar do auxílio divino. Maria nunca duvidou, sempre esperou. Nesse sentido, Maria indica-nos o único caminho da serenidade, da segurança e da paz interior. Mesmo em meio às mais difíceis agitações e situações, a total confiança e esperança em Deus são encontradas nela e lhe dão forças para continuar o seu caminho. Mãe que soube esperar e confiar nos desígnios de Deus. Como filha de Sião, Maria confiava e acreditava, inclusive na ressurreição dos mortos, como era comum entre os demais judeus da tradição judaica, à qual defendo eu que ela pertencia. Diferentemente dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, na vida eterna. Os evangelhos deixam muito claro que Maria uniu-se ao Redentor em todos os momentos da sua vida, e não apenas na geração em seu ventre. Aqui já recordamos, já dissemos e novamente recordamos, uniu-se de forma muito especial, por exemplo, na vida pública, nas bodas de Caná, na paixão, no caminho do Calvário, aos pés da cruz, silenciosa e esperançosa, sem jamais perder sua esperança no Onipotente. Ali ouviu da boca de Jesus, já agonizante, aos pés da cruz, a sua designação e nomeação como mãe dos discípulos e de todos nós. Mulher, aí está o teu filho. João 19, 26. Mas igualmente na ressurreição, segundo aquilo que nós lemos em Atos, capítulo 1, como iremos mencionar novamente daqui a pouco, seguindo firme com a igreja nascente, auxiliando os apóstolos na missão que o Mestre e seu Filho e Senhor nosso lhes havia deixado, para o anúncio do Evangelho, da paz e da esperança. Aquilo que seguramente parecia escuridão para muitos, e até mesmo para a maioria dos seus,
no momento após a morte de Jesus. Para Maria era a ocasião de continuar colocando-se inteiramente, esperançosa e confiante nas mãos de Deus. A luz da esperança continua, então, iluminando o coração da Virgem Mãe de Deus. Por isso mesmo, lá está ela para ajudar a Igreja nascente a seguir o seu caminho, como lhe havia indicado o seu filho. Ali se cumpria a profecia do velho Simeão, Lucas 2,35. E, de fato, o coração maternal da Virgem aos pés da cruz era atravessado por uma espada de dor. Mas sequer isto é capaz de tirar sua esperança. Porque, ao mesmo tempo, a lâmpada que ardia mais fortemente em seu peito não era a dor da espada, mas a luz da esperança, e não do desespero. Dela, de fato, podemos dizer, no silêncio do sábado santo, esperou a ressurreição do terceiro dia, a luz do domingo, da Páscoa do Senhor. Neste sentido, Maria é a mãe que ensina a confiar e a esperar em Deus, que é o nosso último ponto. Maria, ao longo de toda a sua vida, certamente viveu e encarnou a esperança mais do que qualquer outra criatura que o mundo possa ter conhecido. Diante do anúncio do anjo Gabriel, ela acreditou e se entregou, sem duvidar do que Deus lhe pedia. Nós talvez não teríamos nunca esta atitude. Falaríamos talvez de loucuras, de momentos de êxtases. Mas ela confia totalmente nas mãos de Deus, que lhe pedia dizendo, para justamente colaborar na obra da criação. Como eu dizia aqui ontem, Deus não precisa, mas quis precisar, como quis precisar também de nós. Ele é o onipotente, poderia de outra maneira, mas assim o quis. E assim o fez. Maria, inclinando-se diante da vontade do Altíssimo, diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Esta mesma virtude da esperança confiante, na fé da providência, lhe foi reconhecida no encontro da visitação de Maria e Isabel, conforme já recordamos, e desse solo fecundo da fé, da total confiança nas mãos de Deus, brotou e cresceu cada vez mais em Maria a esperança, como uma planta frutífera, ou poderíamos dizer, aqui em Belém, como uma fonte de água viva que jorra até hoje, como nos rios da Amazônia, no Círio de Nazaré, levando os peregrinos e devotos da Senhora de Nazaré ao encontro do Eterno. O onipotente, o totalmente outro. Maria é capaz de trazer o divino até o humano e de levar o humano até o divino. Como diz o Papa Francisco, ela é capaz de construir pontes para este contato entre nós e Deus. Nunca edificará muros de separação. Será sempre elo de ligação, caminho seguro. Novamente, recordemos que quando Maria, em seguida ao anúncio do anjo Gabriel, em Lucas 1, e tendo ouvido de sua prima Isabel que estava grávida, que sua prima Isabel estava grávida, e já era o 6º mês, daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ela acredita que para Deus nada é impossível. Tudo deixa, inclusive o justo José, porque sabe que o Senhor decidirá
o que lhe for melhor. Confia que Deus conduzirá a decisão no coração, livremente, do justo José. Ela, então, vai visitar sua prima, Isabel, que a declara bem-aventurada e em voz alta diz: bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, como nós rezamos na Ave Maria. O que devo que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Feliz aquela que acreditou, porque serão cumpridas todas as coisas ou promessas que lhe foram feitas da parte do Senhor. Lucas 1, 39 e 45. Maria acreditou, esperou, confiou e viu realizadas todas as promessas de Deus a seu povo, Israel. Por isso a igreja a chama Mãe da Santa Esperança, como rezamos na oração da Salve Rainha, e a invocamos como Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa. Para a fé católica, não se trata apenas de bonitas palavras, pelo contrário, carregam em si um denso conteúdo, pois estas palavras descrevem o rico conteúdo da fé. Elas descrevem a missão que Jesus confiou, então, a cada um de nós, mas que Deus confiou a Maria em favor de nós, irmãos de Cristo, segundo Paulo aos Romanos 8, 29, e filhos de sua e nossa mãe, João 19. Mas que Cristo aos pés da cruz lhe confiou: cuida de meus filhos. Na agonia da cruz, quando Jesus nos deu, Maria como mãe, e mãe não apenas nós, mas da humanidade. Como diz Paulo, a nova Eva, visto que a primeira Eva, a mãe dos viventes, havia decaído de seu estado de graça original, como Deus lhe criara, sem a mancha do pecado original, mas ela decaiu, juntamente com o primeiro Adão. Eis que agora, então, Jesus, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, o segundo Adão garantiu-nos acesa e viva a chama da esperança, transmitida à segunda Eva. É verdade que, segundo a fé católica, toda a nossa esperança deve estar colocada nas mãos de Deus. Recordo o que diz Atos 4, 12. Não há outro nome debaixo do céu e sobre a terra por meio do qual temos salvação. Mas é igualmente verdadeira em nossa fé que podemos confiar na carinhosa e incessante intercessão como caminho seguro da Virgem Mãe da Esperança. Só Deus é o motivo e a fonte primeira e fundante da esperança, que sem sua graça não pode existir. Repito, visto que não existe outro nome sobre o qual temos salvação. Atos 4,14. Porém, Jesus nos deu sua mãe. Não uma mãe qualquer, mas a sua mãe. Aquela que Deus escolheu, lhe confiou o que mais precioso ele tinha, o seu único filho. Qual pai, qual mãe, humanamente falando, confiaria um filho a outra pessoa se não tivesse confiança? Assim Deus confiou, para que, com a ternura de seu coração materno e toda de Deus, ela nos ensinasse a confiar em Deus, mesmo em meio a todos os cotidianos desafios atuais e vindouros, que nós não sabemos. Às vezes fazemos até previsões pela inteligência artificial ou por outros meios, mas nem sempre é possível
acertar. Jesus deu-nos a sua mãe como mãe, para que nos amparasse e nos guiasse na vida presente e em vista da vida futura. Para que como a mãe que leva sua criança pela mão, ela nos conduzisse ao encontro de Cristo e, finalmente, fôssemos introduzidos no céu, na eternidade. Como nós esperamos um dia chegar. Por ela passam todos os santos, o coro celestial, a imensidão dos eleitos de Deus, desde o justo Abel, os patriarcas, os reis, os sábios, os profetas, João Batista, os apóstolos, os padres do deserto, os padres da igreja, os monges e monjas, as virgens, os confessores, os santos e santas de vida contemplativa e ativa, até o último dos batizados de hoje, em qualquer igreja ou local do mundo, como aqui nas queridas terras do Açaí e do Cupuaçu. Do testemunho e fiel exemplo de Maria, Mãe de Deus. Colocando, quem sabe, nossas mãos nas cordas para ajudar a puxar, como fazem os peregrinos, e eu fiz em 2019, naquilo que eu chamo da santa loucura, no meio daquela imensidão, quando passamos aquela curva, que eu julguei que não sobreviveria mais, pude acompanhar até o fim, espremido, não mais andava, mas era levado, como todos dizem, pela mãe do Senhor. Nos alimentamos, milhares, e nos alimentamos, repito, milhares incontáveis de crentes pelo mundo afora, entre cristãos e não cristãos, a exemplo dos muçulmanos. Sendo a única mulher mencionada por seu nome no Alcorão, sequer a mãe do profeta, Maomé, mas a mãe do profeta Jesus, como virgem, esta é mencionada. Dela recebemos a carinhosa e materna intercessão e proteção como mãe de Deus e nós. Aliás, a tradição das orações marianas nos revela isso de forma formidável. Recordemos, por exemplo, a oração católica que recorre à mãe de Deus, à proteção da Virgem, mãe do Senhor e nossa, que nós sabemos de cor e salteado, como diz o ditado e expressão popular, quando nós rezamos. E convido a todos para que rezemos juntos, sentados, e eu continuo concluindo. À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas, nossas necessidades. E a vossa, ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ou seja, não tem como não afirmar, não dizer que desde os primeiros séculos do cristianismo, a esperança do cristão encontrou seguro refúgio em Maria, aquela que é vida, doçura e esperança nossa, aquela a quem nós recorremos, à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Como rezamos cotidianamente nesta ou em muitas orações, então, marianas. Igualmente, como já mencionamos, nas bodas de Caná, podemos falar da mãe da esperança e confiar em sua materna e carinhosa intercessão, sempre silenciosa, suave, discreta, sussurrada ao ouvido dos serventes, quando ela obteve de Jesus o primeiro milagre,
a transformação da água em vinho. Ela continua a sussurrar no ouvido e no coração de cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando todos já estão embriagados, servem o vinho pior. Tu fizestes o contrário, disse a Jesus, então, um convidado. Nem sempre percebemos, porque ao longo da festa da nossa vida, quando falta um vinho, nós recebemos um vinho melhor. Do sussurro da Mãe de Deus no coração de seu filho. De tal modo, Maria, indicando que todos deviam confiar e não perder a esperança no Filho, adianta a hora dos sinais, dos milagres de Jesus. Ela é a Senhora da confiança e da esperança em Deus. Neste sentido, muitos santos e teólogos dizem que Maria é a onipotência suplicante diante de Deus. De maneira, é claro, hiperbólica, mas que nos ajuda a entender a suplicante confiança de Maria no coração do Eterno. Aqui, convido a todos, para quem não fez, concluindo, quem não assistiu ainda o Alto da Compadecida, que o faça. Aquilo retrata bem a figura desta confiança suplicante de Maria. É capaz de interceder por todos nós, mesmo consciente de todos os nossos pecados. Encontra uma maneira de colocar confiança em nosso coração e de interceder por nós, junto do Onipotente. São Bernardo de Claraval, o sempre recordado poeta e compositor da Virgem, gostava de compará-la a um aqueduto que recebe a água da fonte, a água da graça, a fonte de Deus, aquela que faz chegar até nós a graça de Deus. Talvez, ainda que de forma pobre, comparada aos rios da Amazônia, o rio Guaná, o rio Solimões, a Baía do Guarajá, aquela que nos banha, e Maria, aquela que nos banha com a graça do Onipotente, com a esperança inabalável e confiante nas mãos do Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Apenas digo a primeira parte. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Muito obrigado e perdão pelo tempo. Nós agradecemos ao Dr. Padre Valdeci pela excelente conferência, de modo especial a nós, discentes.